Já aconteceu de você ter um desempenho muito alto em uma semana e muito baixo na semana seguinte? De você ficar oscilando entre um bom desempenho, um mau desempenho, um bom dia e um mau dia? Neste vídeo eu vou te contar 7 coisas que podem atrapalhar o seu desempenho e fazer você ser muito bom em uma semana e muito mal na outra. Vamos? Antes de falar as 7 coisas, eu tenho dois comentários a fazer. O primeiro eu vou fazer uma analogia com um jogador, um atleta. Sabe quando um atleta tem um desempenho altíssimo, ele tem um padrão dele e aí de repente ele se destaca, ele faz algo inédito. E aí muitas vezes o que a gente começa a esperar desse atleta, desse jogador, enfim, a gente começa a esperar que ele tenha sempre aquele desempenho, como se ele tivesse subido um nível, sabe? Como se ele tivesse se elevado em um nível e a partir daquele momento a régua dele abaixou para aquele ápice que ele teve. Mas na verdade, eu li isso em um livro, mas na verdade isso foi algo inédito mesmo, algo novo, algo diferente, mas isso não está dentro da média dele. Então é como se naquela performance ele fosse um outlier, entendeu? E não no padrão dele. Claro que treinando ele vai melhorando e vai chegar um momento em que o padrão dele pode estar nessa performance extraordinária que ele fez neste dia. Então, pode ser que na sua rotina você tenha tido uma semana que alguma coisa mágica aconteceu e você foi extremamente produtiva a semana inteira, mas que isso não é o seu padrão. Então, eu não estou falando aqui de um momento que você saiu completamente do seu padrão e de repente você quer voltar. Eu estou falando de dentro do seu padrão, o que faz alguns dias serem muito melhores, outros muito piores, né? E como a gente pode ir melhorando os dias ruins e não ficar tendo semanas muito passivas, semanas muito prostradas, que faz a gente ter uma semana muito boa e uma semana mais lenta, mais difícil e tudo. A segunda coisa que eu queria falar aqui é porque eu não vou considerar doença, passar mal, o ciclo da mulher, não vou considerar nada disso. Porque a gente vai para uma parte mais prática e se eu entrar nisso fica complicado demais. Mas é claro que quando a gente está com uma crise alérgica, quando a gente está gripado, quando a gente está em dias difíceis, em dias ruins, a gente vai ter um desempenho menor e isso é esperado. Eu estou falando disso numa situação normal, o que faz alguns dias serem melhores do que os outros, e é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. A primeira coisa é começar vários projetos de uma vez. Muitas vezes, quando a gente começa um projeto, a gente tá como? A gente tá animado. Igual no início do ano, né? Normalmente aquela primeira semana a gente tá ali super animado. E aí a gente tá motivado. Só que essa motivação, ela é passageira, porque a gente escolhe e é isso, nos motiva e tal, mas ela é passageira. Então, quando a gente começa muita coisa ao mesmo tempo, a gente começa muitos projetos, muitos hábitos, muita coisa ao mesmo tempo, a gente tende a deixar a peteca cair, a gente tende a desanimar no meio do processo porque a gente não dá conta de fazer tantas coisas. Isso é uma coisa que faz você ir muito bem em uma semana e muito mal numa outra semana. Então você começa vários projetos super animado, mas você vê que você não dá conta, você fica cansado demais e aí você começa a cair a sua produtividade, sabe? E aí pode ser que aconteça isso sempre com você, né? Você começa projetos, fica animado, sua produtividade cai e a gente vai falar sobre não conseguir terminar nada no final ao longo deste vídeo. Mas a solução para isso é você começar uma ou duas coisas de cada vez. Não tenta mudar a sua vida da água pro vinho. A gente consegue mudar a nossa vida da água pro vinho quando ou acontece algo muito inédito, assim, muito inédito. Por exemplo, uma coisa que eu sei que vai mudar a minha vida da água pro vinho é o nascimento de uma criança, né? Não tem jeito. O casamento foi uma coisa que mudou a minha vida da água pro vinho. E também você mudar completamente de ambiente. Então, uma pessoa que muda de casa, que muda de cidade, que muda de país, ela tem uma facilidade maior a ter bons hábitos, a cultivar bons hábitos nesse novo lugar que ela está, porque todo o ambiente dela mudou. Mas você, na sua rotina, na sua vida, você, assim, do nada conseguir mudar completamente, é muito difícil. Tanto que muitas vezes a galera vai para alguns treinamentos intensivos que ficam ali 5 dias em uma imersão e aquilo muda um mês, muda uma semana, não muda a vida toda da pessoa, né? Porque a gente esquece que nós somos construídos, nós nos construímos, nós construímos os nossos bons hábitos
nos nossos dias comuns, um de cada vez, né, na realidade, tijolinho por tijolinho do nosso castelo. Então, a gente tem que se recordar disso, é importante a gente pensar nisso. Pra gente começar um projeto novo, é lindo começar projetos novos, nós precisamos todos os dias tentar cultivar bons hábitos e tudo mais, mas começando devagar. Isso é uma coisa que eu pego muito na mentoria Estruturar, eu falo sobre isso também no Guia Prático Bendita Rotina, que está aqui embaixo, mas é uma coisa que eu enfatizo muito, nós precisamos começar devagar, colocar novos hábitos, iniciar novos projetos, ir aos poucos. E aí, à medida que a gente vai consolidando aqueles hábitos, consolidando, finalizando aqueles projetos, a gente vai acrescentando novos projetos. A segunda coisa que acaba com a nossa produtividade, com o nosso desempenho, que faz a gente muito bem uma semana, muito mal na outra, é ter expectativas irreais de produtividade e ir se frustrando. Então, sabe quando você vai fazer o seu planejamento semanal pela primeira vez e aí você acha que você é a Mulher Maravilha, que você é o Super-Homem, que você é o Batman. Batman é muito mais legal que o Super-Homem. E você coloca tanta coisa pra você fazer que você não dá conta. E aí você fica extremamente frustrado. Você olha pra aquilo e fala assim: meu Deus, tinha tanta coisa que eu queria fazer e eu não consegui fazer nada. O que eu vou fazer agora? Socorro. E você começa a surtar, porque você fica frustrado com o seu planejamento. E aí dá até aquela vontade, né, de nunca mais vou fazer planejamento, nunca mais vou fazer nada. Porque aí no primeiro dia talvez você vai lá e se esgote fazendo 1 milhão de coisas, mas aí no segundo dia você já tá mais cansado, ou você já deixa uma atividade pra depois, e no terceiro dia 2, 3 atividades ficam pra depois, no quarto dia você já jogou pro alto, sabe? E a sua próxima semana você não vai conseguir render tanto quanto você rendeu na semana anterior, porque você se deixou exausta na semana anterior, porque você dedicou todas as suas forças e você não aguenta manter aquele ritmo. Então, ter essa expectativa irreal de produtividade é uma coisa que nos frustra muito e é uma coisa que nos impede de manter um bom desempenho. Resolver isso, você precisa planejar bem. Eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre planejar bem a sua semana. E a gente planeja bem a nossa semana, deixando sempre espaço, tempo a mais para fazer aquilo que a gente acha que a gente consegue fazer em um tempo menor, e a gente também sempre deixa tempo para as tarefas que podem atrasar. Isso é uma forma inteligente da gente se organizar, porque a gente não dá conta de 1001 coisas, a gente precisa ir aos poucos, a gente precisa ir construindo os nossos hábitos aos poucos, fazendo os nossos projetos aos poucos. Claro, a gente tem que ter o nosso tempo de concentração, tem que ter o nosso foco e tudo mais, mas se a gente começa a colocar uma ideia irreal de produtividade na nossa vida, acreditando que nós somos extremamente capazes de fazer muitas coisas, o que acontece é que a gente se frustra muito, a gente não dá conta, e aí a gente se cansa, a gente olha e fala assim: não dou conta, não é pra mim. Sabe aquela frase: a organização não é pra mim porque eu não dou conta, não dá pra fazer? Não dá pra fazer porque não fez direito. E quando a gente começa a colocar uma expectativa mais realista para nossa rotina, acontece que a gente consegue dar os checks, a gente consegue fazer o que a gente se propôs a fazer, e isso é muito gostoso, e isso é muito prazeroso. A gente se sente satisfeito. Então, as nossas semanas, em vez de ser aquela coisa de fui muito bem, aí de repente tenho várias semanas muito mal, fico desesperado, fui muito bem, tenho várias semanas muito mal. Não, a gente começa a tive uma semana mediana, mas deu tudo certo. Deixa eu aumentar uma coisa para a próxima. Essa semana foi um pouco melhor. Então essa semana eu posso acrescentar uma coisa. E aí a gente vai aumentando gradativamente, e quando a gente vê, a gente já tá naquela semana que antes era uma semana super produtiva, mas que agora é uma semana normal, sabe? Por quê? Porque a gente foi colocando uma coisa de cada vez, a gente foi se organizando, e de repente a gente tá tão organizada, a gente tá tão produtivo no que a gente faz, que a gente tem várias tarefas e elas fluem bem, porque a gente já criou expertise para fazer aquilo. É aquela coisa, né? A gente acha que repetição é terrível, mas quanto mais a gente repete, melhor a gente fica naquela atividade. Então, se a gente começa baixo, começa humilde, e a gente vai repetindo, a gente vai ficando mais ágil, a gente vai ficando melhor, nosso trabalho vai sendo melhor feito, a gente vai ficando mais excelente naquilo. Terceira coisa que faz a gente viver nesses altos e baixos é negligenciar tarefas simples e deixar que coisas pequenas virem bolas de neve. Então, às vezes a gente vai lá, a gente começa a deixar as coisas para depois, pequenas coisas para depois, responder um e-mail depois, ler um e-mail depois, guardar uma roupa depois, preencher um relatório depois, coisas que eram simples, coisas que eram fáceis, que você podia ter feito na hora, mas que você vai negligenciando, e de repente quando você vê, tá tudo um caos, você precisa resolver muitas coisas, você precisa lidar com muitos
problemas que eram pequenos e que poderiam ser resolvidos com muita agilidade. E aí, o que eu sempre recomendo para isso é a regra dos 2 minutos. Tudo que demora menos de 2 minutos, faça na hora. E você não tem ideia do tanto de coisa que demora menos de 2 minutos na nossa rotina. Às vezes responder um e-mail, às vezes responder uma mensagem, guardar uma roupa, lavar uma louça, né? Aquela louça pouquinho ali do almoço. Várias coisas do café da manhã, talvez, né? Depende de quantas pessoas tem na sua casa. Mas várias coisas demoram menos de 2 minutos. E a gente vai fazendo isso com constância, a gente vai se empenhando e não deixando essas coisas de 2 minutos se acumularem, cara, a gente não deixa bolas de neve surgirem, sabe? A quarta coisa que nos faz ir muito bem em uma semana e muito mal na outra é entrar em ciclos de comparação e se sentir travado. E aí você pode falar assim, ai, eu tô aqui começando a ler, li só um livro no mês todo, um livro de 50 páginas no mês todo, mas tem ali uma pessoa que lê um livro por semana, um livro de 200, 300 páginas por semana, e aí você pode ficar frustrado, né? Porque você tá ali se comparando. Mas a única forma justa de você se comparar é se comparar consigo. E mais uma vez, se comparando com quem você foi ontem, com quem, como foi a sua semana, né? A padrão, sua média, como tá a sua média? Você tá melhorando a cada dia ou não? Então, em vez de ficar se comparando com outras pessoas, se compare consigo. Uma coisa, né, quando a gente tá ali numa semana que, né, a primeira semana do ano, acho que ela é a mais motivada de todo mundo, né, e depois as coisas vão piorando. Mas a gente, igual eu falei, a gente tem que olhar o nosso padrão. Qual é o nosso padrão? Dentro do nosso padrão a gente tá melhorando? Se a gente tá melhorando, maravilha. Se a gente não tá melhorando, tem alguma coisa errada, então vamos melhorar. O que que a gente pode melhorar? Como que a gente pode focar melhor? Como que a gente pode gerenciar nosso fluxo de tarefas e tudo mais? Você encontra tudo isso aqui no canal, eu posso te ajudar muito a ser mais produtiva. É só se inscrever aqui no canal e eu também tenho a mentoria Estruturar para você organizar a sua rotina. Então, eu te ensino pessoalmente a organizar a sua rotina para que ela seja produtiva, significativa e bendita. O link está aqui embaixo, é só clicar, preencher o formulário que eu vou entrar em contato com você para a gente agendar uma chamada e conversarmos, alinharmos nossas expectativas. Eu te explico o que é a mentoria, você me explica o que você está procurando e é maravilhoso. A quinta coisa é deixar o nosso emocional tomar conta e não ajustar o nosso planejamento. Então, assim, uma coisa que a gente tem que fazer com muita constância é submeter as nossas emoções aos nossos valores, às nossas tarefas, aos nossos compromissos. Então, é aquela coisa de marquei com alguém, mas agora eu não tô a fim de ir, eu tô cansado, eu tô, não sei, eu tô sem vontade. Então, eu vou desmarcar? Não, nós precisamos, mesmo sem vontade, honrar os nossos compromissos. Como eu disse, é diferente de uma doença, é diferente, né, de várias coisas. Mas quando é a sua preguiça, quando é a sua mera indisposição, você precisa submeter a sua indisposição ao compromisso que você já firmou. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias. E se um dia a gente colocou algumas coisas e a gente teve uma crise alérgica, por exemplo, ficamos mais sonolentos, demoramos mais tempo para fazer aquilo que a gente planejava, aí o que nós fazemos? A gente remaneja a semana, a gente olha para a semana e recalcula a rota para que, em vez de desistir, em vez de falar assim, não dou conta, a gente vai se adaptando. Mas a gente não pode deixar as nossas emoções, elas nos dominarem. A sexta coisa é desistir da rotina por causa de um pequeno erro que você teve e daí você chuta o balde. Sabe aquela coisa de, eu já comi batata frita ontem, então qual é o problema de eu comer pizza, hambúrguer, açaí, sorvete hoje, né? Existe muito problema. Então, assim, se você já chutou o balde ontem, então deixa isso pra lá, ignora isso e agora vamos fazer certo, sabe? Então, assim, se você teve um dia muito bagunçado, muito tumultuado, muito difícil, o que passou, passou. Né? Não, e também não fica pensando que você vai começar a ter que dar conta de muito mais coisa porque ontem você foi menos produtivo. Vida que segue, a partir de hoje, o que eu consigo fazer hoje? Então, né, eu vou fazer o que eu consigo fazer. Claro, às vezes a gente precisa dar uma apertadinha, mas a gente não tem que resgatar o tempo perdido. Eu esqueci a palavra que a gente costuma usar, né? Mas resgatar o tempo perdido porque a gente não conseguiu. Não, o que passou, passou. A partir de agora a gente melhora, a partir de agora a gente dá um jeito, a gente vai lidando com o que nós temos, com as consequências e a gente vai fazendo o que precisa ser feito dentro de um período tranquilo, né? Porque a gente também, é aquela coisa, se a gente coloca muitas coisas pra gente fazer, a gente não dá conta, a gente fica frustrado e aquilo nos paralisa. A sétima coisa é ficar pulando de tarefa em tarefa e não terminar nada. Cara, se você começou, termine aquilo que você
começou. E eu falo por mim, sabe? Porque muitas vezes eu não terminava o que eu começava. E isso assim, isso fazia uma semana eu ter vários vídeos no YouTube, na outra semana eu não ter. Mas desde o início do ano, eu contei isso no vídeo sobre produção de conteúdo. Desde o início do ano, eu criei sistemas, já tem um tempinho, na verdade, eu criei sistemas e esses sistemas, eles me levam até finalizar cada tarefa. Então, as tarefas, elas precisam ser finalizadas. Os vídeos, eles precisam ser roteirizados, gravados, editados, programados e acompanhados. Então, tudo isso vai até o final a minha tarefa. Ela não é jogando pro espaço, sabe? Não, comecei e aí depois a gente vê o que que dá. Não, existe um processo para ela passar. E quando a gente começa várias coisas e a gente não termina, a gente fica frustrado porque a gente não tem resultado. E nós precisamos de resultado. Então, antes de começar algo novo, finalize aquilo que você ainda estava fazendo, sabe? Antes de você começar um novo projeto, finalize aquele que você está com ele em andamento. Finalize as coisas antes de começar coisas novas. Claro que, né? Então eu preciso finalizar a leitura de um livro para eu começar a ir na academia. Não é assim, né? Mas às vezes, mas o livro é um bom exemplo. Finalize um antes de começar a ler outro, sabe? Vai um de cada vez. E aí você vai seguindo o seu fluxo de leitura. Essas são as 7 coisas que nos fazem ir muito mal em uma semana e muito bem na outra. Para você conseguir ter um ritmo melhor e ir melhorando a sua média ao longo do tempo, siga essas soluções que eu disse em cada um desses problemas deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!